Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Hoje vou-vos mostrar todo o material que eu vou utilizar na minha época de Lúcio Perca 2024-2025. Todo este material vai estar na descrição do vídeo, vai estar ainda no primeiro comentário afixado. Vocês podem lá encontrar todo o material e os links para o poderem encomendar. Bem, vamos começar então pela coisa mais básica, a cana. Neste caso, a Starling. Porque a Starling estamos a falar de uma cana de carbono reforçado. Estamos a falar de uma cana que tem passadores Fuji, porta-carretos Fuji. Estamos a falar de uma cana de qualidade extrema. Existem dois modelos bastante válidos, se pescas de caiaque ou se pescas de pato. Talvez eu te recomendo o modelo 70 ou M1. Estamos a falar de um modelo que tem uma ação de 7 a 28 gramas. Estamos a falar de uma cana com 213 cm, uma cana ligeiramente menor em tamanho, para poderem cobrar mais facilmente um peixe. Por outro lado, se vocês pescam de margem, como eu muitas vezes pesco de margem, o modelo 80 ou ML1 é um modelo um pouco maior, com 240 cm, permite-vos fazer uns lançamentos um pouco maiores, e estamos a falar de uma cana com uma ação de 7 a 21 gramas. Neste caso, a ação é ligeiramente inferior no peso que podem lançar. Não há problema algum, porque, regra geral, estão a pescar com um máximo de 15 gramas, um mínimo de 5, mas, regra geral, estão sempre a pescar na ordem de 10 gramas e eu já vos mostro essa parte. Em relação ao carreto, estou a utilizar um Yuki, o Split, o 4000, apesar do número ser 4000 e pensarem que pode ser um carreto grande, não, é um carreto muito pequeno. Estamos a falar com um fio 0.14, se repararem, está perfeitamente bobinado. Isto vai nos permitir fazer lançamentos maiores se o nosso fio estiver bastante bem bobinado, e vai fazer com que não saiam cabeleiros, isso é muito importante. Depois estamos a falar de um terminal, um fluorocarbono, um 030, um CH, e no final do vídeo vou-vos deixar um pequeno vídeo onde podem ver o nó da união do fluorocarbono ao multifilamento. Para quem não sabe, está lá o vídeo, bastante útil. Depois disso, vou utilizar uma bolsinha. Esta bolsinha já está um pouco mais suja porque eu gosto de testar um pouco o material antes de poder falar nele. Nas bolsas e nas malas o grande problema é a parte dos fechos, que se apanham salitres, se apanham um pouco de água do mar, facilmente se estragam. Esta já foi ao mar, já foi muitas vezes ao mar sem qualquer problema, o fecho está aqui perfeito. Temos esta pequena parte para meter, por exemplo, o nosso alicate, para descravar um peixe. Esta pequena bolsinha onde eu costumo meter, por exemplo, os acessórios, os clipes, os jigs e as linhas. Temos depois uma bolsinha maior para podermos levar uma caixa de amostras, e na parte do topo, nesta parte do topo, em velcro, temos espaço para levar duas caixas. O velcro é interessante nesta caixinha, nesta bolsinha, porque quando estamos a tirar uma amostra para começar a pescar ou a arrumar as nossas amostras, é muito mais fácil, em vez de darmos a abrir os fechos, termos aqui logo à mão, muito mais simples. Depois temos, deste lado, para metermos uma garrafinha de água, bastante importante, ou um cafezinho quentinho, ou no inverno. Neste lado temos uma coisa excelente, é rara a caixa ou a bolsa que traz isto. Isto aqui serve para metermos a nossa cana, a cana entra aqui e fica aqui quando não a estamos a utilizar. Muito útil se pescarmos com duas canas, se pescarem com duas canas, uma pode estar aqui em repouso enquanto levam a mala a tiracolo e pescam com a outra, ou então, por exemplo, se tiverem só pescarem com uma cana, mas estiverem a fazer as vossas montagens, para terem as duas mãos livres, metem aqui a cana e têm as duas mãos livres, bastante útil mesmo. Fora isso, vou utilizar também um clipe. Isto é super útil. Neste caso, olha só que pequenino, super maneirinho. Neste caso, estamos a falar de um grip que é flutuante, ideal para terem no vosso caiaque, ideal para terem no vosso pato, porque se cair a água não o vão perder, ou mesmo para quem está de margem. Isto é importante porque, imaginemos que apanhamos aqueles axigãs mais ariscos, os mais pequenininhos, que quando são capturados eles pulam por todo lado. É a combinação perfeita para um desastre e para terem um anzol ou uma fateixa espetada num dedo. Desta maneira, se meterem na boca, com um pequeno alicate
que é útil tanto para tirar as fateixas como para fazer as vossas montagens, conseguem tirar em segurança sem correrem o risco de irem parar ao hospital. Depois disso, outra coisa que irei utilizar são os clipes. Estou a utilizar, neste caso, os clipes da BKK, os snaps da BKK. Mesmo no tamanho 1, que é um tamanho bastante pequenino, como podem ver, olhem, estamos a falar de uma resistência de 30 kg de carga. É um total exagero, eu sei, mas repararem, o fio é um pouco mais grosso, a parte de metal é um pouco mais grossa. Mas o tamanho em si é pequenino, então está perfeito. Se repararem, tem ainda esta parte mais arredondada, isto vai permitir dar-nos uma maior movimentação à nossa amostra, não fica tão presa comparado com outros clipes. Depois, anzóis. Os giguetes que eu vou utilizar, basicamente 90% do meu tempo eu estou a pescar com 10 gramas, raramente mudo. Só em alturas em que tenho mesmo muito pouca profundidade, e isso eu faço mais no verão junto às ervas, é que utilizo na ordem das 5 gramas, ou então, por exemplo, se estamos em pleno inverno e eu estou de caiaque com uma corrente gigantesca, então aí talvez chegue às 15 gramas, mas regra geral estou sempre nas 10 gramas. Neste caso, o Silent Chaser, da BKK, isto é um anzol que vos aguenta, nem que seja um grande arrubalão no mar, não há problema algum, porque apesar de muito afiado, a parte do anzol em si é muito boa, muito forte. Em relação a montar um jig-head num vinil, para quem não sabe, a maior parte de vocês já sabe, mas há sempre algumas pessoas que não sabem, e então neste vídeo vou tentar explicar. Reparem que eu chego com a ponta do nosso vinil até à ponta do nosso jig-head, desta bolinha de chumbo, estão aqui. Vemos que é aqui que termina, aqui que começa a curvatura, e nesta parte da curvatura vamos fazer uma pequena linha, por exemplo, com uma caneta de filtros, que depois mais tarde apagam. No meu caso não vou precisar de nada disso, porque sinceramente já estou farto de fazer isto, e então não há problema algum. Eu vou-vos explicar agora umas coisinhas que têm que terem atenção. Pronto, está perfeito, não é? O nosso anzol não tem que estar muito fora do vinil, nem muito para baixo. Se estiver muito para baixo, ficamos com pouca superfície exposta e é mais fácil perdermos picadas. Isto é o ideal, isto é o que devem ter e deve estar a sair mais ou menos a meio. O mais perfeito possível a meio. É claro que existem alturas em que, se quiserem, vocês podem inventar um pouco, meter o vinil um pouco para um lado ou para o outro, que depois não dará de ser diferente, mas, regra geral, o ideal é estar sempre no meio. Também, o tamanho do anzol foi escolhido a dedo para a maior parte dos vinis que eu vou estar a utilizar este ano. Para todos os vinis que eu vou estar a utilizar este ano, e se repararem, eu tenho alguma distância da ponta do vinil, mas não a ponto de chegar mesmo a meio. Desta maneira eu tenho toda a traseira do nosso vinil, está completamente livre para trabalhar à vontade. Em relação aos vinis que eu vou utilizar, só vou utilizar 3, esta época, 3 apenas, chegam perfeitamente. Depois vario é as cores. Este é o Softimax, que viram também aqui na cor rosa, é uma das minhas cores preferidas para ir à água. E este é os Petite Soft Shad. Já viram este ano carradas de capturas em tudo, em mar, em rio, robalos, barbos, axigãs, Lúcio Percas, tudo, isto apanhou de tudo este ano. E apesar de serem os dois chades, o vinil em si é completamente diferente um do outro. Por um lado temos um vinil com uma pá muito mais fininha, no Petite Soft Shad, e aqui no Softimax temos uma cauda bastante maior. Também o Softimax é um pouco mais largo e o Soft Shad é mais fininho. Isto permite-me trabalhar mais facilmente numa corrente, ou trabalhar peixes que estejam um pouco mais letárgicos, por exemplo, naquelas horas já mais mortas do dia, como seja o meio-dia, em que os peixes já estão a atacar menos. Consigo ter maiores vibrações com isto e mais naturais. Por outro lado, quando os peixes estão, por exemplo, no início do dia e querem animações mais fortes, isto é o ideal. Depois temos ainda o último, que é os Petite Soft Jerk. A cauda é totalmente diferente, como podem ver,
E esta cauda aqui permite-nos pescar, por exemplo, em drop shot, mas também com um jig-head junto ao fundo a bater com pequenos esticões. Estas amostras são para trabalhar junto ao fundo, com maior lentidão possível, pequenos toques. E basicamente é só isso que eu vou utilizar. O que eu vou utilizar é várias cores. E as cores serão em águas mais escuras, com profundidades maiores, estamos a falar de um branco, estamos a falar de um preto, ou de um amarelo, verde, ou um rosa, ou este rosa, que foi a amostra que me deu a cor que me deu os maiores peixes. Por outro lado, se estamos a falar de um sítio onde temos pouca profundidade, ou uma água mais clara, vamos optar por tons mais naturais, como os azuis, os verdes, os castanhos, coisas assim mais naturais. Basicamente será isto que eu vou utilizar, vai ser algo mesmo muito minimalista para poder movimentar-me facilmente e para poder cobrir todas as pescas que eu vou fazer ao Lúcio Perca. Tenham em atenção uma coisa, quando eu fiz a escolha da cana, eu não a fiz de maneira arbitrária. Eu estou a utilizar uma cana que me permite tanto pescar ao Lúcio Perca, mas também polivalente, que me permite pescar um axigan, ou mesmo no verão que me permita fazer uma pesca aos predadores de verão em mar, como as cavalas, os peixes-porco, savelhas, essas espécies de peixe, com um jig de 10 gramas, por exemplo, sem qualquer problema. É uma cana polivalente que me permite pescar em vários tipos. Espero que tenham gostado deste vídeo, mais uma vez eu digo, está no final da descrição todo o material que eu vou utilizar, com os links, está na altura de Natal, aproveitem. Vai ser isto que eu vou utilizar e que seguramente vão ter bons resultados. Boas pescas!